pessoal, beleza? Luiz aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para o canal. E para quem não me conhece, eu trabalho no mercado de afiliados aí há mais de um ano, tá? E hoje eu vivo desse mercado, né, com foco em Google Ads, tá? E para gente que anuncia o Google Ads, a gente sabe que o Google vive passando por mudanças, né? E acho que foi no último dia 21 de abril, o Google teve uma mudança relevante, tá? Eu não sei se todo mundo soube, né, dessas mudanças. O Google, inclusive, mandou e-mail para as pessoas e tudo mais, falando dessas mudanças, né? Foi se dito em alguns grupos e tudo mais. Mas se você não viu ainda, eu quero trazer para vocês, interpretar essas mudanças para vocês também, tá? Para que a gente tenha uma nova noção aí do que vai mudar um pouquinho aí para a gente que anuncia no Google Ads, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, olha só, galera, aqui ele já fala, tá? O Google anunciou em 21 de abril que melhorou a relevância dos anúncios exibidos na parte inferior da página, nos resultados de busca. A partir de agora, anúncios que aparecem entre os primeiros resultados também poderão ser exibidos na parte inferior da mesma página, aumentando as chances até a chance de o mesmo anunciante ser visto duas vezes em locais diferentes, porém sem competir contra si mesmo. Então, o que que isso quer dizer? Se o seu anúncio for relevante o suficiente para o Google, né, para ficar bem posicionado, ali tiver uma boa questão de qualidade de anúncio, né? Só que eu já falei bastante para vocês de qualidade de anúncio, índice de qualidade da palavra-chave. Se o Google considerar que o teu anúncio é bastante relevante para ele, tem uma experiência do usuário boa, né? Ele pode tanto exibir o teu anúncio na parte superior quanto também na inferior, tá? Então, você vai ter uma campanha só, um anúncio só, mas esse anúncio vai poder ser exibido duas vezes, tá? Duas vezes no mesmo leilão, na mesma página. Então, você. Por isso que essa mudança reflete ainda mais o que eu sempre falo aqui, né, no canal, a importância de vocês investirem num anúncio pelo menos bom, né? Bom ou excelente. Sei que muitas pessoas falam que anúncio ruim, médio também vende. Tá, vende sim, né? Mas você vai pagar um CPC maior, enfim, muitas coisas. E agora, com essa mudança, a gente tem ainda mais uma visão de o quão importante é um anúncio bom ou excelente, tá? Então, olha só, o que mudou na prática? Antes, um mesmo anunciante só aparecia em um local, né? Topo ou final da página. Então é isso. Você, num leilão só, numa página só, numa pesquisa só, você só poderia aparecer ou mais para o topo ou mais para o final da página, né? De acordo com as suas métricas, o seu posicionamento. Agora não, ó. Um anunciante pode aparecer no topo e também no final da mesma página, com anúncios diferentes, desde que ambos sejam altamente relevantes para a busca do usuário. Então é isso, tá? Esses anúncios diferentes, o que isso quer dizer? É porque a gente sabe que o Google ele alterna, né, entre títulos, entre descrições, entre recursos ali, né, extensões e tudo mais. Então é isso, tá? Esse anúncios diferentes que ele quer dizer é a mesma campanha que você fez, né? A mesma campanha. Mas a composição do teu anúncio vai estar de um jeito no topo e a composição do teu anúncio na parte inferior vai estar de outro. Então, no topo pode aparecer, de repente, não sei, dois site links e uma frase de destaque. Na parte inferior pode aparecer, de repente, snippet e mais imagem, tá? Mas é o mesmo grupo de anúncio, né? A mesma campanha, só que ele vai fazer uma composição diferente. Se o Google identificar que o teu anúncio é relevante o suficiente para aparecer mais de uma vez na mesma pesquisa, ele vai mostrar composições diferentes desse teu anúncio, tá? Mas é o mesmo anúncio, a mesma campanha, beleza? E ó, inclusive eles já trouxeram aqui, ó, que essa alteração ela foi testada por meses, tá? E gerou 10% de aumento em exibição de anúncios relevantes, tá? Então, aqueles relevantes, eles estão sendo exibidos por serem relevantes, né? Isso aumentou, tá? E 14% no aumento das conversões na parte inferior, tá? Então, ó, aqui já está dizendo que você vai ter mais chance de vender na parte inferior da página também, tá? 14% de aumento é bastante coisa. Então, olha só, agora a gente tem a oportunidade também de, além de aparecer duas vezes, de vender estando posicionado mais para baixo, tá? Então as métricas, elas podem mudar um pouquinho. Às vezes você vai estar numa parte inferior, tá?
mas vai ser um posicionamento que está te trazendo conversão. Então, não necessariamente você vai precisar se expor mais, tá? Como isso afeta as campanhas no Google Ads? Maior visibilidade, mais oportunidades de aparecer para o mesmo usuário em diferentes seções da página. E aqui ele fala que o desempenho melhorou também na parte inferior, tá? Deve aumentar, como eles já trouxeram aqui, foi 14% aqui, tá? E aí, ó, sem risco de autoconcorrência, o Google garante que o anunciante não dará lances contra si mesmo, nem no topo, nem, né, na parte inferior. Segmentação mais estratégica. Importante acompanhar as métricas segmentadas por topo versus other. O topo, né, o topo da página versus os outros posicionamentos, tá? Ó, mudança, aqui algumas, perguntas, né, que eles responderam. Mudanças na política de anúncios duplicados. Não, a política de vantagem injusta continua válida, ou seja, aquela questão de concorrência desleal, né, de você subir vários anúncios no mesmo domínio, mesma conta para aparecer várias vezes ali. Isso continua válido, tá? Isso continua válido. A diferença é que agora você aparecer mais de uma vez vai ser, digamos assim, autorizado pelo Google e o próprio Google vai fazer isso com o teu anúncio, dependendo da relevância dele. Agora, aquela questão de você subir a mesma campanha, mesmo domínio, tudo, para tentar aparecer diversas vezes no leilão, isso continua não podendo e você pode ser pego aí em concorrência desleal, tá? Ó, o leilão na parte superior continua igual. O que muda é que os anúncios do topo podem competir também no leilão do final da página. Então é isso. Se seu anúncio for relevante também, muito relevante para o topo, ele também pode ser exibido mais para o final da página. É o que eu falei, mesmo uma única campanha, um único grupo de anúncios, mais exibições na mesma página. Tá? Ó, aquilo que eu falei para vocês. Mesmo anúncio em cima e embaixo, não necessariamente. Pode ser um conteúdo diferente, mas ainda assim relevante na mesma pesquisa. Então é isso, tá? É o mesmo, aquilo que foi perguntado, se vai ser exatamente a mesma composição de anúncio, né? Em cima e embaixo. O Google falou que não necessariamente, mas dá a entender que pode acontecer, mas que pode ser um conteúdo diferente. Ou seja, é isso que eu falei para vocês um site link num anúncio, dois site links em outro, num snippet, no outro frase de destaque, tá? Por isso que é importante você preencher todas essas extensões também para o Google poder trabalhar nas diferentes posições agora que ele vai exibir, tá? Com diferentes composições para vocês aqui, beleza? Ó, mudança na correspondência de palavra-chave? Não, isso continua igual, tá? Como medir o impacto? Usar a segmentação top versus other para analisar o desempenho dos diferentes blocos da parte de pesquisa. Então, ali nas colunas personalizadas, tá? Usar aí essa segmentação para a gente medir o impacto de como está sendo mostrado no topo, como está sendo mostrado no resto, para a gente medir o impacto de repente, onde nossa campanha está sendo exibida mais, tá? Ó, e aí, aqui, eles diz como se preparar. Bom, é basicamente o que eu já passei para vocês. Palavras-chave bem alinhadas, né? Ou seja, índice de qualidade da palavra-chave com o teu anúncio, anúncios relevantes, ou seja, anúncio no mínimo bom, tá? E, e páginas de destino que entregam o que prometem. Basicamente o que a gente faz. A gente não tá, embora tenha redirecionamento, né? Quando a gente usa pre-sale, o Google não gosta disso, mas a gente está levando ao que a gente promete no anúncio, né? Por isso que é importante também vocês não colocarem coisas que não tem na página de vendas, né? Não colocar promessas muito fortes e tal, porque tem que ter coerência com o que você coloca no teu anúncio e com a tua página lá no final. Então, basicamente, você garante um bom anúncio. O Google está falando aqui, o que eu já falei para vocês. Um bom anúncio, uma boa congruência, índice de qualidade da palavra-chave bom e tudo isso. Isso aí vai te ajudar a aparecer nesse novo mecanismo de pesquisa aí do Google, tanto no topo quanto na parte inferior da página, beleza? Bom, então é isso, galera. Quis trazer para vocês as mudanças do Google relacionadas a leilão aí, tá? Acredito que isso nos próximos meses a gente vai começar a sentir o impacto aí. E aí também, eu acredito que é muito cedo, mas se você já percebeu alguma coisa, deixa aí nos comentários, mas eu acredito que seja muito cedo ainda para a gente perceber essa relevância, tá? Mas acredito que com o tempo isso vai ser trazido. E aí, se você curtiu esse conteúdo, esse vídeo, deixa aí nos comentários, curte, comenta, compartilha para eu saber que esse conteúdo foi relevante. E se você quiser que eu traga mais, sempre que tiver mudança, alguma coisa, eu traga vídeo para vocês também. Vocês falam aí para que eu possa saber e preparar o conteúdo, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!